estamos, como eu falei, começando a nossa série, e o nome da nossa série é Eclesia. E a Eclesia, como está escrito lá em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não veio aqui para essa terra começar um templo. Jesus não veio começar uma reunião de oração. Jesus veio começar uma eclesia. Então hoje nós vamos falar justamente sobre eclesia, uma expressão de família. Porque o que significa de fato ser igreja? A igreja não é como uma família, a igreja é uma família. De tal maneira que Deus, literalmente, de acordo com o texto, é teu pai. Jesus não é como se ele fosse um irmão, ele literalmente é o teu irmão mais velho. E sabe essa pessoa que está sentada do teu lado? Ela não é como um irmão, uma irmã em Cristo. Ela é a tua irmã, ele é o teu irmão. Se Deus te trouxe aqui, aqui é tua família. Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele fala, tua família é secundária, família espiritual primeiro. E Jesus não está sendo contra ou negligenciando a família biológica, mas Jesus está falando assim, olha, a família espiritual, ela é prioritária à família biológica. E não existe família que é perfeita, que não machuca. Quantos de nós já tivemos contato com algo da igreja que nos feriu, que não está purificado ainda? E a verdade é que, como Zion, nós estamos longe de ser uma igreja perfeita. Temos os nossos defeitos, sim. Mas sabe como Zion também que a gente acredita? A gente tem convicção que o evangelho de Cristo transforma. Está me transformando. Teu pastor não é perfeito. Estou sendo transformado aos poucos. Você também não é perfeito. Você está sendo transformado aos poucos. Nós somos essa comunidade do Espírito Santo que está em comunhão com o Filho, compartilhando as nossas vidas, cooperando com o Evangelho, participando do sofrimento e da glória de Cristo Jesus. Todos nós. Isso é eclesia. Isso é ser igreja. Isso é ser família espiritual. Então, pessoal, glória a Deus por todo esse resumo que você acabou de acompanhar. Como já disse, nós estamos nessa série pelo mês de maio. Semana passada, primeiro domingo de maio, juntamente com a ceia em todas as localidades da Zion, nós falamos sobre eclesia, uma expressão de família. E hoje nós vamos falar sobre eclesia, uma expressão de corpo. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. Que nem aquela boa canção antiga dizia, somos corpo, bem ajustado. É isso mesmo. Isso aí vem do texto de Romanos 12. Abre aí comigo, texto de Romanos 12, versículo 4. Isso aqui é depois do apóstolo Paulo ter falado sobre oferecermos nossos corpos como sacrifício racional. E também ele dá na sequência, no versículo 2, a dica da transformação. A chave é a renovação da mente. E daí ele continua no versículo 4, ele diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Para pensar nisso, aqui o apóstolo Paulo está fazendo um contraste. Ele está trazendo um foco na individualidade, mas ao mesmo tempo ele está trazendo um foco no coletivo. E de certa maneira, de uma maneira que é sobrenatural, o individual continua valorizado mesmo no contexto coletivo. Versículo 6, ele dá a dica de como que isso pode acontecer. Versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar a edificação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte ou generosidade, faça-o com liberalidade, o que preside, o que lidera com cuidado, o que exercita misericórdia, dons de compaixão, faça isso com alegria. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Inclusive, isso aqui é talvez a terceira lista de dons espirituais
tendo a lista lá que nós conhecemos em Coríntios dos 9 dons do Espírito, também de Efésios aos dons da igreja, que são os 5 ofícios dos dons para a igreja, e esse aqui são também dons espirituais. Porém, o apóstolo Paulo nesse contexto está trazendo a ideia de um corpo, e um corpo que tem membros diferentes que operam de maneiras diferentes. Então, o que ele está dizendo? Nós somos um corpo composto de muitos membros, é isso que ele acaba de dizer. Porém, existe um valor, aí você vê no versículo 5, um valor na tua unicidade, um valor em algo específico que Deus te chama a fazer, um valor em algo que é algo customizado para o teu propósito aqui na terra. E sim, nós temos um propósito coletivo, mas nós também temos um propósito específico, a vontade de Deus específica. Então, nesse coletivo, nesse propósito geral, existe também a vontade de Deus específica. Então, o que nós somos em nossas individualidades, versículo 6 fala que é pela graça. Deus que nos dá a habilidade, e Ele com sua graça também soberana, Ele determina, eu vou dar este dom, seja o dom da generosidade, o dom de misericórdia, o dom de liderar, Ele está pondo esses dons dentro de nós pela graça dEle. Pela graça, pois é algo que é dado a nós, mas também pela graça soberana, porque Ele determina. E talvez você não enxergue assim, olhando para si mesmo, como alguém extremamente dotado, uma pessoa talentosa ou recebendo um dom de espírito. Mas deixa eu te dizer, muitas vezes nós caímos nesse lugar porque nós estamos olhando de uma perspectiva que não é a perspectiva do Senhor. Às vezes a gente olha para nós mesmos e a gente pensa, talvez Deus cometeu um erro, ou Ele me fez de um jeito que não é realmente a maneira como eu deveria ser, ou poderia ser mais efetivo com outro dom, ou agindo de uma outra maneira. Mas Ele faz de propósito para que nós venhamos depender um do outro. Então, nesse contexto de diversos membros, um só corpo, a gente começa a entender que existe também um desafio de nós confiarmos em Deus. Ao passo que você reconhece a tua unicidade, você também reconhece uma dependência em Deus. Então eu tenho certeza que tem a ver muito mais com a maneira como nós enxergamos a Deus do que como nós nos enxergamos. Porque a nossa reação principal é nos enxergar, olhar nossas deficiências ou até as nossas virtudes, e assim às vezes cair num erro de arrogância. Mas deixa eu te dizer uma coisa, será que você confia em Deus a tal ponto que você sabe que a tua individualidade e a tua inserção no corpo é uma obra da graça? Deixa eu repetir. Será que você confia em Deus tanto que você sabe que a maneira como Ele te fez e a maneira como Ele te inseriu no corpo é uma obra da graça soberana dEle? Porque eu tenho certeza de que quando você começar a amar a igreja, o corpo de Cristo, quando você começar a amar a eclesia, como nós já estamos falando há 2 semanas, e servir a eclesia, você sentirá que o teu propósito específico está sendo cumprido e que é um dom de graça para a igreja. Tendo dito isso, então vamos hoje na mensagem olhar 3 pontos que nos vão falar sobre o que significa, quais são esses princípios, verdades, chaves sobre a igreja, uma expressão de corpo. O primeiro princípio que eu quero falar aqui, e você que está anotando, anote isso, é o conceito, o princípio da unidade na diversidade. Isso mesmo, unidade na diversidade. Abra aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler aqui do versículo 12 ao 14. Ele diz aqui, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ao passo que nós somos muitos, nós estamos todos de maneira diversificada
juntos nessa unidade do corpo. Então, todos nós, mesmo sendo tantos, olha ao teu redor aí, aonde você estiver, veja quantas pessoas estão te rodeando. E ao mesmo tempo que cada um é único, cada um contribui para o todo. E interessante que ele diz, quer grego, quer judeu. Ele começa a falar aqui, quer você uma pessoa livre, quer ser uma pessoa escrava. Está falando aqui de condições socioeconômicas. Ele está falando assim, olha, não importa a tua etnia, não importa a tua idade, não importa se você é homem, se você é mulher. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que na salvação não importa as nossas diferenças. Todos nós, ele fala aqui, fomos imersos juntos em um só corpo. É isso que significa o batismo. Nós estamos juntos nesse batismo único. Ele está falando aqui, ó, que nós fomos batizados. E quando você é batizado, sabe o que acontece? Você é imerso e quando você sai, você se torna então, saindo das águas, parte de um só corpo. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre esse processo do batismo. A palavra baptismo, no seu contexto original, ela foi encontrada, talvez a primeira, ou uma das primeiros registros dessa palavra, baptismo, veio de uma receita de picles, pelo incrível que pareça. Na época do Império Romano, e eles faziam picles, e é o processo da imersão. Então você para pensar num pepino e ele sendo imerso no vinagre. E uma vez que ele está lá imerso no vinagre, tampado, posto para ser conservado, ele vai sair mais tarde daquela imersão, daquele baptismo. Ele sai então, não um pepino, mas um picles. Eu sei, é até engraçado, mas isso ilustra muito a verdade espiritual do batismo. Porque o batismo nada mais é do que você ser imerso para dentro de algo, as águas, e para dentro do corpo de Cristo. E uma vez que você é baptizado para dentro de Cristo, você então tem suas propriedades alteradas. O que significa isso? Que você literalmente é transformado para poder então viver essa unidade na diversidade. Nós não vamos conseguir viver, que nem aqui o apóstolo Paulo está mencionando aqui nesse texto, quer seja você um grego, um judeu, você livre, escravo, homem, mulher, seja o que for. Ele fala assim, você não vai conseguir viver unidade na diversidade simplesmente porque você é uma pessoa, gente boa. Porque você é uma boa praça, porque você é uma pessoa empática, porque você é uma pessoa altruísta, porque você é uma pessoa bondosa. Deixa eu te dizer uma coisa, o que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre uma obra sobrenatural. Se vive então, mesmo no contexto da igreja, essa característica individual, porém dentro de um contexto de unidade com Cristo e com os teus irmãos. Essa ideia, essa verdade de diversidade na unidade só é possível uma vez que você está em Cristo. E até hoje o mundo está tentando solucionar esse problema sem Cristo. E por isso que eu digo, os problemas e os pecados de racismo e de preconceito e dessas injustiças, eu falo para vocês, esses conflitos étnicos têm a sua raiz no pecado do coração do homem. Não tem tanto a ver com a questão social, porque a questão social e do ambiente foi gerada a partir de um coração pecaminoso. Sim, ele existe, os componentes da sociedade que promovem esses pecados existem, mas tem a sua raiz no coração de um homem, de um ser humano, de uma mulher que ainda não foi batizada em Cristo. Porque uma vez que você está batizado em Cristo, você está agora transformado, assim como aquele pepino agora se transformou num picles, para uma nova identidade, e assim você pode viver justamente aquilo que Deus sempre quis que nós vivêssemos no jardim. Nós sempre fomos comissionados desde Gênesis 1, 26 a 28, o que nós conhecemos como mandato cultural, de nós espalharmos pelas nações, multiplicarmos. E nós não deveríamos estar num só lugar, fazendo tudo igual, falando tudo igual, se parecendo tudo igual, comportando totalmente igual. Não, não é isso que era a vontade de Deus. Era a diversidade. A unidade na diversidade.
Por isso que Deus olha o movimento da Torre de Babel em Gênesis 11 e ele enxerga aquilo como uma afronta ao desejo do seu coração. Eu quero dar uma pausa rapidinho nesse texto que nós estamos lendo aqui de 1 Coríntios 12 e eu queria que você pusesse teu dedo aí nesse texto, porque nós vamos voltar para discutir mais isso, mas vai comigo para Gênesis 11. Gênesis 11, vamos começar no início do capítulo até o versículo 4. Gênesis 11, versículo 1, fala que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aí você está vendo, não diversidade, você está começando a enxergar uma uniformidade. Versículo 2: E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. As pessoas falando só uma língua, só uma mesma fala. Eles não estão se aderindo ao mandamento do Senhor Deus, lá em Gênesis 1, vai, se espalhe, multiplique, vai para tudo quanto é canto, levem a realidade do Éden para tudo quanto é canto da terra. Não. Eles agora estão fazendo o trabalho ou a direção oposta. Uma língua, uma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, eles acham esse lugar, versículo 3, disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, presta atenção nisso, e o betume por cal. Tem uma tradução que diz argamassa. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles queriam evitar a dispersão. O Senhor Deus no jardim já tinha falado: eu quero que vocês venham se espalhar. Eles falam: não, a gente quer evitar ser espalhado. Olha esse versículo 3, ele diz aqui: foi-lhes o tijolo por pedra. Por que isso aqui é tão significante? Porque o movimento de Babel, ele é a imposição da uniformidade de pensamento e ação. É justamente o que eu disse, a contramão do que o Senhor já tinha estabelecido no jardim. Tá? E esse tijolo, ele diz aqui, ele deixa claro no texto, ele foi substituído por pedra. Quando você olha pedras sendo usadas para uma construção, especialmente em eras medievais e até em eras mais antigas, você vê aqueles muros de castelos e muros antigos sendo construídos por pedras, você começa a perceber que as pedras, elas não são uniformes. As pedras são diferentes, têm formatos diferentes, elas têm formas diferentes, mas de certa maneira elas estão conectadas para formar então um muro. Aqui então, em Babel, eles decidiram: não, nós vamos tirar as pedras, nós vamos fazer tijolos, porque tijolos são uniformes. Tijolo tem uma forma que ele é replicado como se fosse algo que sai da fábrica, linha de fabricação, um tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos e assim por diante. E todos são iguais. Aí você já começa a entender o pensamento que é antibíblico. O pensamento bíblico é diversidade, porém unido. O pensamento antibíblico é: nós vamos querer todo mundo pensando da mesma maneira, falando a mesma língua, agindo da mesma maneira. Não existe unicidade, não existe diversidade, existe tijolo. E ele fala que ele substitui betume por argamassa. Agora, o que seria argamassa? Nada mais é do que um minério que foi triturado e se tornou então como uma massa que conecta. Então são pedras trituradas conectando pedras. E aqui o betume, que é feito de restos de animais mortais. É isso. O que é o betume? É justamente resto de vida, que não existe mais vida. Então ele fala sobre tijolo, ele está falando aqui sobre ausência de vida no lugar de unicidade conectado por um processo de trituração, de contrição, onde há sacrifício para que haja então a diversidade unida. Por isso que quando você que é um seguidor de Cristo que nem eu, nós, parte do corpo de Cristo, quando a gente viaja para uma outra nação ou uma outra cidade, você vai lá e você vê no teu calendário: cara, amanhã é
domingo, dia de culto, eu vou para a igreja. E você vai lá no Google e você procura uma igreja. Você pode estar numa outra nação. Você pode estar num lugar que eles falam um outro idioma do que você. Mas quando você entra, você não reconhece ninguém. Tá todo mundo lá de uma outra cultura, de uma outra nação, fala um outro idioma. E você entra para participar do culto, congregar com os irmãos. Mas de repente quando começa o momento de louvor, de adoração, parece que você, mesmo não conhecendo ninguém, mesmo não entendendo todas as letras que estão sendo projetadas na tela, mas você ergue suas mãos, você começa a adorar a Deus, porque você sente uma unidade no Espírito. É justamente disso que eu estou falando. A diversidade na unidade do corpo faz com que então haja saúde no corpo. Então nós entramos no nosso segundo ponto, que é comparação gera competição. Toda vez que você está falando sobre muitos membros, é natural do ser humano se comparar. E se a gente não toma cuidado, isso começa a gerar uma competição dentro do corpo de Cristo. A gente estava lendo de 1 Coríntios 12 até o versículo 14. A gente vai retomar agora a partir do versículo 15. E eu vou passar a bola agora para o pastor local continuar aí a mensagem de eclesia, uma expressão do corpo. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas a Jesus. Então nós vamos continuar aqui com a mensagem. E o segundo ponto que o pastor Teófilo trouxe é que comparação gera competição. E eu acho que comparação é algo que faz parte às vezes do ser humano, não é verdade? Então quantas vezes na minha vida eu parei e eu pensei, Senhor, por que eu não sou magro? Porque eu olho as pessoas e acho que é algo natural do ser humano essa comparação, não é verdade? E seja por atributos físicos, seja por unção, seja por alguma coisa, uma inteligência sobrenatural, mas é algo que faz parte muitas vezes do nosso dia a dia, essa comparação. E a gente vai ler aqui na mensagem em 1 Coríntios, no capítulo 12, você pode voltar lá. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 20. Abre aí comigo. Então diz assim: se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma analogia do corpo de Cristo, que é a igreja, com o nosso corpo natural, com o ser humano. E a gente vê que da mesma forma como o nosso corpo natural tem ali diversas funções, então não é a mesma coisa. A minha mão esquerda, ela é diferente da minha mão direita, mas as duas servem um propósito, né? Eu preciso das duas, então o meu pé direito, minha perna esquerda, também eu preciso dela para caminhar, então eu preciso das duas, em cada uma tem um propósito. Eu lembro de uma vez, num casamento de um amigo, o pai de um dos nossos amigos, um amigo nosso, ele foi para o casamento e ele levou 2 pares esquerdos do sapato. E ele era padrinho, e ele teria que entrar. Então, na hora da correria, ele pegou os sapatos, correu para o casamento, chegou lá, tinha 2 pares esquerdos. E aí você coloca 2 pares esquerdos do pé, não tem como, não funciona, não é verdade? E aí acabou que o pai dele falou, não dá para mim, que para mim não faz diferença. Aí o pai dele usou e ele ficou com o pé normal. Mas assim, faz diferença. Eu preciso do sapato certo para o meu pé esquerdo quanto o meu pé direito, porque eles são diferentes. Por mais que seja o mesmo corpo, existe uma diferença, existe um propósito diferente para cada um dos membros. Então a gente começa a ver aqui que da mesma forma como o nosso corpo físico tem ali diversos órgãos com diversas funções, o corpo de Cristo, que é a igreja, também. Então você tem uma função diferente muitas vezes da pessoa que está sentada ao seu lado. Eu tenho uma função diferente da sua, talvez.
Mas isso não impede, isso não faz que nós não sejamos parte do mesmo corpo. Então nós somos corpo, mas temos funções diferentes. E é isso que o apóstolo Paulo está a falar aqui com a igreja. Então, da mesma forma que o nosso corpo humano é algo incrível, maravilhoso, que ali a ciência tenta explicar, a igreja, o corpo de Cristo, também é algo maravilhoso. Cada parte da igreja, cada igreja é algo maravilhoso. Então eu começo a ter, ultimamente Deus tem falado muito comigo sobre essa questão de perceber que a igreja é de Cristo. Então não é placa, não são pastores, a igreja é de Cristo, a igreja é de Jesus Cristo. É por isso que eu amo a igreja. Então eu amo a igreja porque eu sei que ela faz parte do corpo de Cristo, porque existe um propósito para ela. Deus tem um propósito. O apóstolo Paulo está falando aqui, é Deus quem dá a função para cada parte do corpo, para cada membro. Então a função que você recebeu no corpo de Cristo foi dada pela vontade de Deus. É aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu começo a pensar em quantas vezes nós não nos comparamos com as pessoas, com aquilo que Deus está fazendo na pessoa do meu lado, no meu irmão, na minha irmã. E eu vejo alguém sendo abençoado, eu falo, pô, mas cadê a minha vez? Quando chega a minha bênção? Quando o meu milagre vai chegar? E eu vejo que muitas vezes eu não tenho a percepção de que o corpo de Cristo, o todo, por completo, ele é a expressão de Jesus Cristo aqui na terra para a humanidade. Então se a vitória do meu irmão é a nossa vitória como corpo. E isso está expressando a bênção de Deus para a humanidade. Então quando as pessoas veem alguém que faz parte dessa igreja, de outra igreja, ali nas esferas da sociedade, agindo, fazendo algo, é a expressão da igreja. Cada um no seu canto, cada um servindo a sua função. Então eu começo a ter esse amor pela igreja, por quê? Porque é o corpo de Cristo. Eu preciso ter esse amor, eu preciso ter esse apreço. Então nós somos uma expressão de Cristo. Se não existir unidade no corpo de Cristo, a gente vai ter uma cultura de comparação. E eu começo a me comparar com a pessoa do meu lado, isso vai gerar essa competição. Então, ao invés de uma contribuição no corpo, ao invés de uma unidade, eu começo a ter competição. Ah, mas eu vou ser mais abençoado que ele. Ah, mas eu vou receber mais unção. Ah, mas Deus vai fazer mais na minha vida do que na vida da pessoa do meu lado. Por quê? Porque eu não tenho essa visão do corpo por completo. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 e 9. Pode abrir aí comigo. 1 Samuel 18, versículos 7 e 9. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Então, algumas verdades sobre esse texto que nós vamos ver aqui. Saul era um guerreiro forte e corajoso, e merecia assim louvor. Mas assim, mesmo assim, Davi era um guerreiro maior do que ele. Então eu começo a perceber aqui que quando nós estamos lidando com a inveja e competição, porque Deus está usando a pessoa do meu lado, porque Deus está abençoando fulano, porque Deus está fazendo algo na vida do meu irmão, Deus está falando, olha, não estou só abençoando ele, eu estou abençoando você também. Então a bênção na vida do seu irmão não significa que você não é abençoado, mas significa que Deus ele tem bênção para você e para o seu irmão também, amém? Então eu começo a celebrar as bênçãos e as vitórias do meu irmão. Eu não quero deixar esse sentimento de competição entrar dentro de mim. Eu quero fugir disso. Então eu começo a perceber que essa comparação muitas vezes vai me colocar num lugar ruim, onde eu não vejo com essa visão mais ampla daquilo que Deus está fazendo no corpo. Então a vitória do meu irmão é a minha vitória. A vitória da pessoa do seu lado é a vitória da igreja. A vitória das outras igrejas em Portugal é a nossa vitória também. Então eu oro, eu quero que Deus abençoe todas as igrejas de Portugal. Eu quero que não haja espaço, cadeiras, o pessoal esteja saindo pelas janelas. Porque isso significa que o reino de Deus está a crescer. Amém? Então quando eu começo a perceber isso, eu falo, cara, que coisa maravilhosa que é o corpo de Cristo. Tem igreja que eu me identifico muito, tem igreja que não me identifico tanto, mas eu amo todas. Porque é o corpo de Cristo, não é uma placa, não é um nome, é Cristo.
É Jesus glorificado, é o reino invadindo, é o reino alcançando. Então eu começo a perceber que eu preciso me livrar desse sentimento de inveja que eu recebo muitas vezes, dessas setas, dessa comparação que me joga lá para baixo. Eu sinto, enquanto eu estava a orar pela palavra hoje, eu sentia muito Deus quebrando isso nas nossas vidas. E eu sinto que tem muitas pessoas que estão lidando com isso. Você às vezes não consegue nem se controlar. É algo involuntário. Você está a todo momento se comparar com pessoas, a olhar para a sua vida, olhar para a vida da pessoa do seu lado. Você não consegue se alegrar quando um irmão seu tem uma bênção. Mas isso não faz parte do reino de Deus. E essa manhã você sai daqui celebrando a vitória da pessoa do seu lado, celebrando a vitória do corpo de Cristo. Nós não vamos deixar essa competição maligna entrar no nosso meio. Amém? Então Deus está falando, cara, não é que eu não preciso de você. Eu preciso de você, mas eu preciso do seu irmão também. É um corpo, todos nós juntos. Theodore Roosevelt, que foi o 26º presidente dos Estados Unidos, ele tem uma frase que ele diz: a comparação é o ladrão da alegria. Então a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo nesse texto. Saul, ele não conseguia se alegrar por ser um guerreiro forte e corajoso e ter matado milhares. Por que ele não se alegrava com isso? Que é um feito incrível. Porque existia outra pessoa que estava matando não milhares, dezenas de milhares. Então eu começo a perceber que, muito provavelmente, sempre haverá alguém fazendo algo melhor do que eu faço. E isso é uma verdade. Por mais que você se ache muito especial e por mais que você seja essa pessoa super inteligente, vira para a pessoa do seu lado e fala: você é muito inteligente. Sempre vai ter alguém mais inteligente do que você. Amém? E faz parte, é a vida isso. Então, às vezes, nós estamos ali nas redes sociais, vendo alguns jovens com 20 anos de idade que já estão se aposentar de tanto dinheiro que já fazem. E aí você olha para a sua vida e você fala: Senhor, se eu fizer tudo certinho, olhando bem, sendo bem positivo assim, olhando o copo meio cheio, quando eu tiver com 70, eu começo a pensar nisso. Então eu olho essas coisas, eu começo a me comparar e eu deixo aquilo entrar no meu coração. Quantas vezes você já não pensou: se eu tivesse isso, eu seria mais aceito. Se eu tivesse isso, as pessoas iam me receber melhor. Se eu tivesse isso, era o que faltava na minha vida. E Deus está falando aqui pra gente, cara, não deixe essa inveja, não deixe essa comparação tomar conta do seu coração. Então eu começo a perceber que eu preciso focar no que Deus tem pra minha vida. No que Deus tem para mim. Eu faço o que Deus tem para mim e eu não me preocupo com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Celebro, cara, o cara está falando: nossa, Deus está me usando muito. Cara, que Deus te use cada vez mais, vai para cima. Mas eu quero ser usado por Deus. Então eu foco naquilo que Deus tem para mim. Senhor, o que você tem para mim? Eu não quero os milhões do Cristiano Ronaldo, porque não é isso que Deus tem para mim. Então dinheiro não traz felicidade. Coisas materiais não vão trazer felicidade. O que vai trazer felicidade para você é você saber que você está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Seja com milhões ou sem milhões. Se for com milhões, tá bom também. Claro. Mas se não for, Deus continua sendo Deus. Eu não vou deixar de adorar a Deus. Eu não vou deixar de seguir a Deus. Eu não vou deixar de amar a Deus, de me entregar a Deus. Então sempre haverá alguém. Gálatas 6, versículo 4 e 5 diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Eu lembro de, acho que foi 2017, 2018, eu não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, mas ontem rolou a Maratona Dunamis. Quem viu isso daí? Algumas pessoas viram. E quando eu estava no Brasil, eu participava dessa Maratona Dunamis. E eu participei de 2 vezes. Foi assim incrível, que tempo maravilhoso, né, participar dessa maratona. Mas eu lembro que a primeira que eu fiz... Vocês estão rindo, pessoal? A primeira que eu fiz, eu lembro que meu tempo foi ali. Nada mais do que eu não esperava já, né? Eu já sabia que ia ser desse jeito. Mas não foi bom, né? E aí eu falei: cara, ó, seguinte, ano que vem vai ter de novo, e eu vou focar nesse tempo que eu tive esse ano, e eu vou melhorar no próximo ano. Então quando chegou o próximo ano,
E a minha equipe no próximo ano foi a vencedora, tá? Só queria deixar isso bem claro. E eu e o Lira éramos da mesma equipe, então você vê que milagres de Deus, realmente. E eu lembro que eu estava ali no segundo ano e eu cheguei e falei, cara, eu tenho que ser melhor. E comecei a focar naquilo que era meu. Então, qual que é o meu melhor? Então, eu não vou me comparar com um menino de 17 anos do Pockets, que pesa 48 quilos e parece que está a voar, né? Eu não posso me comparar com isso. Então, eu me comparo comigo mesmo. Então, eu olhei para o meu tempo e falei, cara, eu vou ser melhor. E eu lembro que durante toda a corrida eu estava lá, cara, não vou parar, vou continuar, vou ficar melhor. E eu lembro que eu terminei melhor do que eu fui antes. E eu falei, glória a Deus, eu saí assim, como se tivesse ganhado o primeiro lugar, São Silvestre, sabe assim? Falei, sou eu. Por quê? Porque eu me enchi de orgulho, eu estava com orgulho de mim mesmo, porque eu fui melhor do que eu era antes. Então eu começo a olhar para a minha vida, não me comparando com os outros, mas eu me comparo comigo mesmo. Eu olho no espelho e falo, cara, será que eu estou melhor que o Paulão do ano passado? Será que ao final desse ano eu posso chegar, olhar para mim e falar, cara, eu estou mais apaixonado por Deus do que eu estava no começo do ano? Será que eu posso olhar para minha vida e falar assim, cara, eu estou mais on chamas, eu estou mais on fire. Eu amo mais a Deus agora do que eu amava quando eu comecei esse ano. Porque isso significa o crescimento do corpo de Cristo. Então eu não me comparo com as pessoas, me comparo comigo mesmo. O que Deus está fazendo na minha vida? Porque eu estou levando a minha carga, eu não sei qual é a carga que você leva. Eu não sei aquilo que Deus tem para você. Mas Deus tem para você, Ele tem para você. O que Ele tem para mim, Ele tem para mim. Então eu foco no que Deus tem para a minha vida, para minha família, para minha casa. E é interessante como a gente percebe que as nossas respostas a estas situações, elas mostram quanto Deus pode nos confiar com bênçãos maiores e com favor. Então eu começo a perceber que a maneira como eu me porto quando essas coisas acontecem, fazem com que Deus fale, ó, eu posso abençoar o Paulão. Porque Ele não está olhando para as pessoas ao lado, Ele não está olhando para o que está acontecendo, Ele está focado naquilo que eu estou fazendo na vida dele. Então, eu preciso ter o meu coração no lugar certo para receber as bênçãos de Deus, porque não são as situações na minha vida ou as coisas que acontecem na vida dos meus irmãos que vão influenciar aquilo que eu sinto, que vão influenciar a minha identidade de filho. Então, a minha identidade de filho, ela vai ser referenciada naquilo que eu conheço de Deus. Muitas vezes, sentimentos de inveja, esses sentimentos de comparação que você tem muitas vezes, essa competição, elas são apenas sintomas da sua falta de intimidade com Deus. Então você não tem a sua identidade firmada em Deus, você não recebe o amor que Deus tem por você, que ali, aquele amor que te esbalda, aquele amor que você recebe, que você não precisa de mais nada, que não importa o que está acontecendo na sua vida, você é amado por Deus. Então se eu não tenho o foco no meu amor, no amor de Deus por mim, eu começo a ver que esses sentimentos vão ser um resultado da minha falta de intimidade. Então esses sentimentos de inveja que você carrega, esses sentimentos de você não conseguir se alegrar pelos outros, falta de alegria, falta de felicidade, são tudo resultado, porque você não tem intimidade com Deus. Então eu não sou feliz porque a minha vida é maravilhosa. Minha vida é maravilhosa, eu amo muito minha vida. Mas o principal motivo de eu ser feliz é a minha intimidade com Deus. É aquilo que eu recebo em Deus, aquilo que eu recebo no meu devocional. Porque mesmo se a minha vida eu tiver que passar por desafios, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Por quê? Porque não são os desafios, não são as situações, é Deus. Então chega de nós ficarmos procurando essa felicidade, nesse momento, esse lugar. Cara, eu preciso ser feliz, eu vou ser feliz quando o meu salário dobrar, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro melhor, eu vou ser feliz quando eu tiver no apartamento dos meus sonhos. Você não vai ser feliz. Quantas pessoas você não vê aí, artistas famosos, pessoas que têm fama, dinheiro, tudo, a tirarem a própria vida porque não tem propósito, não se sentem completos. Então nós sabemos, e eu sei que não é novidade para ninguém, você sabe, que o que você precisa é intimidade com Deus. Você sabe que o que você precisa é sentir o amor de Deus te encher. Então eu estou aqui para te falar que você precisa colocar isso em prática. Você precisa começar a buscar Deus. É o básico, é o arroz com feijão. É o básico bom que funciona, que alimenta. Né? Então ali no jogo, cara, é o básico. Toca a bola do lado, vai nas calmas. Por quê? Porque o básico funciona. Então a maioria dos nossos problemas, eles são resolvidos a partir do momento que nós começamos a ter intimidade com Deus.
Porque nós recebemos a identidade de quem nós somos. Quantas pessoas no mundo passam a vida inteira sem saber para o que foram criadas? Sem saber que existe um Deus que as ama. Sem saber que existe um propósito para a vida delas. E nós temos aqui essa oportunidade de nos achegarmos a Deus, e muitas vezes nós relevamos esses momentos com o Senhor. Então nós não colocamos como prioridade aquilo que deveria ser a única prioridade das nossas vidas. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu busco o reino de Deus. Eu não quero que esses sentimentos tenham a tocar a minha vida, tomar forma, fazer coisas na minha vida. Então eu começo a perceber que com bênção ou sem bênção eu continuo sendo filho. No vale ou na montanha eu continuo a adorar a Deus. Por quê? Porque eu sou um adorador, essa é a minha identidade. A diferença é que quando eu estiver na montanha vai soar mais alto. Mas no vale eu estou lá adorando a Deus. Por quê? Porque Ele é a minha força. Então eu tenho que me apegar ao Senhor, sabendo que a minha identidade, tudo que eu preciso está no Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. Tudo, exatamente tudo. E é incrível como você começa a colocar essa prioridade do Senhor na sua vida em ordem. As coisas vão se encaixando, sua vida parece que vai se alinhando. As coisas vão se resolvendo por si só. De repente aqueles problemas que você tinha não existem mais. Por quê? Porque o problema era a falta de intimidade. Era a falta de relacionamento com Deus. Então eu começo a ver que muitas vezes não é que Deus não tem bênção para a minha vida, mas Ele tem bênção para todos nós. Para o meu irmão, para a minha irmã e para mim. E eu vejo que a perspectiva certa desse relacionamento de corpo que nós temos, de sermos o mesmo corpo, não é, cara, pensar assim, mas eu não sou uma Madre Teresa da vida. Mas o meu amor faz diferença. O meu abraço faz diferença. Quem eu já abracei aqui sabe que meu abraço ele faz diferença. Com amor, cara. Então eu não sou a pessoa mais amorosa do mundo? Não sou, mas o que eu tenho faz diferença. Eu começo a perceber que talvez eu não me mova em curas e milagres como o Benihim, mas o meu passo de fé tem transformado vidas. O teu passo de fé tem transformado vidas. Talvez você não seja uma pessoa que tem essa eloquência para pregar, né, como Charles Spurgeon, o príncipe dos pecadores, mas aquilo que você compartilha, ao compartilhar a sua fé, vidas têm sido salvas. Então é no seu trabalho, falando de Jesus, falando o que Deus fez na sua vida, compartilhando o seu testemunho, e pessoas encontrando Jesus, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas. Então eu não vou me comparar com os melhores do mundo, mas eu quero, Senhor, o que eu tenho, o que o Senhor tem para mim faz diferença. Por quê? Porque eu carrego o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Então eu não posso negligenciar isso. Eu preciso me abrir, Senhor, me usa. Então agora eu não consigo mais entrar num Uber sem falar de Jesus. E assim, para mim não é tão confortável, porque eu quero entrar no Uber e eu quero relaxar, né? Colocar um fone de ouvido e relaxar. Mas eu tenho compartilhado com Jesus, às vezes eu acerto uma palavra, às vezes eu erro. Mas não vai me impedir, por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. Então eu não paro, eu continuo. Eu deixo ser usado, eu me coloco à disposição do Senhor para ser usado a qualquer momento. Porque eu sei que isso que o Senhor tem colocado na minha vida tem mudado pessoas. O que o Senhor tem colocado na sua vida muda pessoas. Então vira para a pessoa do seu lado, olha para ela, fala, o que o Senhor tem colocado na sua vida tem mudado pessoas. Amém? E o terceiro ponto aqui que nós temos hoje é que a interdependência promove saúde. Gálatas 6, versículo 1 e 2. Abre comigo, Gálatas 6, versículo 1 e 2. Diz assim, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão
ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Então nós encontramos saúde no corpo nessa interdependência dos órgãos, né? Trabalhando ali em simetria, em sintonia. Então são partes diferentes trabalhando junto pelo mesmo corpo. Amém? Então aquilo que o Senhor tem para a vida do seu irmão, ela é importante para que você tenha saúde. Então é importante que o seu irmão seja abençoado. Então fala aí, seja abençoado, meu irmão, que Deus te abençoe muito. Né? Que chove aí, molha aqui também. Não é verdade? Seja abençoado. Eu quero ver a igreja toda crescendo. Então a saúde no corpo significa você entender que não é porque você entregou a sua vida para Cristo que você tem que largar tudo e ir para uma base missionária ou virar um pastor necessariamente. Mas significa você entender que você pode levar o reino de Deus sendo um empresário que vai criar ali orfanatos, um empresário que vai criar escolas, casas de recuperação. É você entender que para um missionário ser enviado é preciso de um mantenedor. Porque senão o missionário ele fica lá no campo sofrendo, sem nada. E eu conheço muitas histórias que não são muito legais. Então não é porque você entregou sua vida para Cristo que você tem que ser pastor. Imagina se essa igreja fosse só de pastores. Deus me livre, né? Não ia funcionar. Então nós precisamos aqui de um empresário, nós precisamos aqui de um advogado, nós precisamos aqui de um dentista, nós precisamos aqui de professores, nós precisamos aqui de pessoas que entendam que Deus tem um plano para Portugal, que entendam que para que Jesus ele toque a política, para que a corrupção cesse, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que entendem que precisam levar o reino no governo, com as autoridades, se preocupando com aqueles que estão a sofrer aqui no país. Então eu começo a perceber que é muito maior. O reino de Deus e o corpo de Cristo é algo muito maior. Eu não estou ali limitando. Então às vezes você acha que só quem é usado por Deus é quem é pregador. Imagina. Menos de 5% dos cristãos são chamados para a esfera da igreja. Como que a sociedade vai ser transformada com 5% dos cristãos? Cadê os 95%? 95% fazem mais diferença do que 5%, amém? Não precisa ser nenhum ali... sabe aquela pessoa inteligente que você falou? Não precisa ser essa pessoa para a gente entender isso. Então eu começo a perceber, cara, talvez Deus não me chamou para ser um pastor mesmo. Talvez Deus me chamou para ser um empresário. Talvez Deus não me chamou para ser missionário. Talvez eu vou ser realmente um professor. Olhar pelas nossas crianças. E eu começo a perceber essa amplitude que existe no reino de Deus, que é o que realmente vai fazer diferença. Então nós oramos por avivamento, mas o avivamento ele não acontece aqui dentro da igreja. O avivamento ele acontece na sociedade. Transformação de vidas, transformação de governo. Cada vez mais escolas com princípios bíblicos, levando princípios bíblicos para a sociedade, mudando um país de dentro para fora. Eu estava conversando ontem com um membro aqui da igreja, ele falou que Portugal às vezes é muito usado por toda a Europa assim, para testar coisas novas, questão de vacina. Então Portugal foi um dos primeiros países da Europa a vacinar toda a população, né? E depois meio que vai sendo replicado pelos outros países. E eu sentia muito assim que Deus estava a falar comigo sobre essa questão de o avivamento que Deus tem para Portugal, o avivamento que Deus tem aqui para nós, vai ser algo que não vai ficar só em Portugal, mas vai ser replicado por toda a Europa. Então você tem que começar a perceber que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, muito provavelmente não vai ser só para ficar naquilo que você está a fazer na sua empresa, mas talvez vai ser algo que vai ser replicado lá na Alemanha. Talvez essa ideia que Deus colocou no seu coração vai ser algo que vai ser usado por toda a Europa. Vai mudar as escolas da Europa. Vai ser uma lei que vai impactar todo o continente. Então eu começo a perceber que o reino de Deus é algo muito maior. Eu preciso dessa percepção.
Então não é uma igrejinha, uma comunidade, a gente vem aqui aos domingos e fica aqui só. Não. Tem que invadir a sociedade. Eclesias são os chamados para fora, para implantar o reino. E Deus conta conosco, Deus ele conta com você. Então eu preciso começar a entender que por mais que nós tenhamos a mesma missão, Marcos 16, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 18, ide fazem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a mesma missão. Mas a maneira que eu vou cumprir essa missão vai ser diferente da maneira que você vai cumprir a mesma missão. Talvez a maneira que eu vou cumprir essa missão seja aqui num púlpito com microfone, mas talvez você seja sendo um empresário muito bem sucedido. Seja sendo uma professora que vai ali levantar crianças que vão crescer realmente compreendendo o reino de Deus, experimentando o sobrenatural. Então nós não precisamos ser iguais. Existe saúde nessa diferença que existe entre nós. Então imagina se todo o seu corpo fosse um olho. Se seria um olho gigante ou um nariz. Imagina um narigão andando por aí. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que significa saúde no corpo. Então eu sinto que essa manhã Deus está realmente nos mostrando a vontade dele para nossas vidas. Então nós começamos realmente entendendo essa unidade. Começamos entendendo que essa comparação que muitas vezes nós carregamos, ela não tem sido saudável e realmente tem nos afastado de perceber tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós vamos entender que realmente eu preciso ser diferente. O que Deus tem para mim, Ele tem para mim, não é para você. E eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha família, porque assim eu vou ser pleno, assim eu vou ser próspero, assim eu vou entrar na perfeita vontade de Deus, boa, agradável, vivendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu sinto que realmente Deus está a quebrar cadeias nessa manhã. Romanos 12, versículo 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Se um membro sofre, o corpo todo sofre. Se você tiver uma dor de dente, todo o seu corpo fica mal. Você não consegue sair na rua, você não consegue andar, você quer ficar em casa, não quer fazer nada. Ou então você está ali fazendo algo na sua casa, você dá uma martelada no seu dedo. Automaticamente você já vem com a outra mão. Você já... ai, caramba. Porque se uma parte do corpo está a sofrer, o corpo todo está a sofrer. Então o sofrimento da pessoa do meu lado, ele é o meu sofrimento. Ou tem que ser visto dessa maneira. Então quando a pessoa do meu lado está a celebrar algo, as bênçãos de Deus, isso traz honra para todo o corpo de Cristo. Não só para aquela pessoa. Eu sinto, e o Senhor estava falando muito comigo sobre essa questão de nós sempre estamos a orar pela unidade na igreja. A unidade na igreja em Portugal. A unidade no corpo de Cristo, e nós vamos continuar orando por isso, porque nós cremos que é isso que Deus tem para nós, que é isso que Deus tem para Portugal. Mas eu sentia Deus falar muito sobre que não deve ficar simplesmente na oração. Então eu não vou só orar para que haja unidade, eu quero chorar com a pessoa que está a chorar, eu quero me alegrar com a pessoa que está alegre. Então eu estou a orar por essa unidade no corpo de Cristo, mas muitas vezes eu não consigo celebrar o irmão que frequenta a mesma igreja comigo, e Deus tem abençoado, e Deus tem prosperado. Eu deixo inveja entrar no meu coração. Então eu estou a orar pela unidade no corpo de Cristo, mas eu não consigo me compadecer da pessoa que senta ao meu lado e está a sofrer, e está numa situação difícil e precisa de ajuda. Então a palavra de Deus, ela não diz ore
com os que choram. Não, chore com os que choram. A sua dor é a minha dor. A sua dor é a dor do corpo de Cristo. Assim nós vamos viver unidade, nos compadecendo das pessoas, nos alegrando com as pessoas. Então eu sinto que Deus vai fazer algumas coisas aqui nessa manhã. Eu sinto Ele realmente quebrando cadeias que tem te prendido nesses sentimentos de inveja, nesses sentimentos onde você não consegue se alegrar com a bênção na vida dos outros, onde você vê uma pessoa sendo abençoada e você fala: Senhor, por que essa pessoa está sendo abençoada? Por que é ele toda vez? Por que é ela toda vez? Esses sentimentos que vieram do diabo para a sua vida, e o Senhor Ele vai quebrar aqui essa manhã. Então onde você está, começa a fechar os seus olhos. Nós precisamos da igreja. Você precisa do corpo de Cristo. Você precisa das pessoas que estão ao seu lado. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Você só consegue resolver aquilo que você sabe que precisa ser resolvido. E certos pontos cegos que nos levam ao pecado, eles podem ser evitados no contexto de comunidade. Então a pessoa que está a andar comigo, essa pessoa do meu lado, ela me ajuda a permanecer nos caminhos do Senhor. Ela vai olhar e falar: Paulão, não vai por aí, esse caminho não é bom, muda. Deus não tem isso para você. Essa pessoa me encoraja. Então é chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. O cristianismo não foi feito para ser vivido sozinho. É o corpo de Cristo. Somos eu e você em unidade. Eu sinto o Senhor quebrando realmente essas cadeias. São algumas coisas que o Senhor vai fazer aqui. Existem pessoas que você não consegue se alegrar. Você olha para os outros, você julga as pessoas, você julga aquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão, da sua irmã. E você não precisa viver dessa forma. Essa manhã o Senhor Ele quer te ensinar a se alegrar com os que se alegram. Você sai daqui se alegrando com os que se alegram, celebrando a vitória do seu irmão, da sua irmã. E também o Senhor está colocando sobre nós essa compaixão para chorar com os que choram. Chora barrandara candara basai. Chore ambrahandaria. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Shakatara barabara basai.